ali foi a introdução, né? Ele explicando como é que fala? O propósito da obra, né? Que é alertar os espíritas a respeito né, de É. como os obsessores trabalham, né? A importância da vigilância, né? Então, ali está uma introdução do que vai ser o livro em si, né? Você quer que eu leia, Edney, um pouquinho? Ah, eu peço que dá uma ajudinha aí, por favor. Sim, senhor. Aconselhando o médium. A reunião mediúnica estava prestes a começar. Os medianeiros mantinham-se respeitosos, espíritos amigos organizavam os necessitados, programados para o intercâmbio. Tudo corria com a costumeira tranquilidade. Porém, aquela noite de especial importância para 5 entidades da categoria dos bons espíritos. Com o início das tarefas e a permissão do mentor do agrupamento, o quinteto espiritual aproximou-se de Constantino, um dos médiuns dedicados, promovendo-lhe o desdobramento para a conversa e trabalhos edificantes. Então, em desdobramento, eles foram, né, falar com o médium. Uhum. Recepcionado no plano espiritual pelas entidades luminosas, o medianeiro teve desejo de abraçá-las, fazer perguntas, mas foi interrompido por um dos instrutores que lhe dirigiu as seguintes palavras. Tá saindo som aí. Ô, mãe, fecha o microfone um pouquinho, por favor. Isso. Consegui fechar? É, Fechou? Não, não, só colocar o dedo aí. isso. Foi preciso fechar a câmera, não, é só o microfone. Fechou até a Não tô câmera. tirando, não. Ih, fecha aí para ela, Edney, por favor. Fechou, fechou. Fechou? Ótimo. E vamos lá. Hum, recepcionado no plano espiritual pelas entidades luminosas, o medianeiro teve o desejo de abraçá-las, fazer perguntas, mas foi interrompido por um dos instrutores, que lhe dirigiu as seguintes palavras: Sabemos do teu coração e da gratidão com que nos envolve. Reportemos tudo isso ao Senhor e aproveitemos os minutos. A instituição espírita, a qual presta serviços mediúnicos, tem colecionado as páginas produzidas por nós através da tua faculdade de psicografia. São mensagens singelas, mas que trazem respeitáveis instruções espirituais, calcadas em Jesus e Kardec. Feita a rigorosa análise doutrinária de produção, os companheiros encarnados julgam que podem ser aproveitadas para edificação geral. Isso atende à nossa programação. Por isso, queremos prevenir-te. Não penses ser um privilégio ter algumas páginas publicadas, principalmente porque não são tuas, partem do mais alto. Os adversários do bem certamente te procurarão, desejando aniquilar a luz que ilumina consciências. Será preciso firmeza na vigilância e na oração. Aqui eu vou fazer uma pausa com uma observação, né? Quando eles dizem aqui na questão de, ó, isso atende à programação. Quando eles falam para aquela parte dele não querer tomar para si algo que não é dele, né? Que isso acontece muito das pessoas elas estarem em alguma coisa de evidência e querer destaque, né? A soberba cresce. Então, nessa questão a nível espiritual, o médium ele tem que tomar muito cuidado para não se ficar soberbo, para não começar a achar que ele merece alguma coisa, porque, né? E porque ele acaba. Vaidade, né? Oi, vaidade, essa é a palavra. Vaidade. Vaidade, exatamente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu vejo, não é que antes não acontecia, mas hoje, com essa facilidade que nós temos aí de rede social, o que que nós estamos vendo, né? O pessoal tá perdendo a noção. Aproveita da fragilidade das pessoas e você vê cartas psicografadas falsas, pessoa acessando rede social do outro, mas tudo isso por quê? Além do dinheiro, né? A vaidade, olha como eu sou importante, olha como eu sou iluminado. Isso é um perigo, gente, porque depois esses médiuns, quando desencarnar, eles vão prestar conta, porque eles têm vida nas mãos deles, eles estão brincando com coisas muito sérias, né? Então, é uma advertência para esse irmão aqui, mas que vale para todos nós, né?
Tomar cuidado com a vaidade. Qualquer trabalho, né? Nem só o mediúnico, né? Mas você está numa casa de espírito, qualquer trabalho. Que a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? Kardec já falava isso lá no século XIX, né? Isso aí pega muito, né? Então a gente. E o médium, né? Ele recebe muitos elogios, né? Costuma receber, sua mediunidade é fantástica, olha que médium. E ele pode. Uhum. Isso aí é a pior coisa que a gente pode fazer para um médium. Se você tem um amigo médium, não faça isso, né? Porque pode elevar o egoísmo, a vaidade do sujeito e pode começar a achar que ele é especial. Pelo contrário, o médium é um grande devedor. Por isso ele é médium, né? Então é isso aí. Vamos lá, pode continuar. Ok. Vamos lá. É, os adversários do bem, tá? Agora, aqui. Será preciso firmeza na vigilância e na oração. Importante, né? Vigiar e orar. Nossa, acho que isso também é para todos nós, né? Muitas pessoas trarão os elogios, constituindo um dos mais graves obstáculos na mediunidade. Evita-os sempre, e se não puderes, reporta os méritos ao Criador, contentando-te somente com o estímulo à continuidade da tarefa. Outros te solicitarão provas sobre a imortalidade da alma, exigindo mensagens de amigos e parentes desencarnados. Nossa proposta é com a simplicidade e, pelo menos por hora, em linhas gerais. O Senhor não nos autorizou este correio. Acho importante isso também, né? De, de, de não fazer o uso de maneira vil, de maneira banal, né? Entender que as coisas têm que ser feitas com seriedade, com compromisso, que não é brincadeira, né? Diante disso, age sempre com honestidade, dizendo que estas questões estão nas mãos dos amigos espirituais. Não te faltarão os acusadores, bem como os que desacreditarão das tuas faculdades. Não te preocupes, o Cristo também passou por tudo isso, e tu sabes a distância que nos separa do Mestre. Nossas páginas se revestem de singeleza e amor. Não esperem nada disso. Não esperes nada Nada além além disso. disso. Ainda estamos aguardando que testemunhes muito dos ensinos que intermediais. Eis a questão, Edney. Ah, A quem muito é dado, muito é cobrado. Está lá em Lucas, né? Então, muitas vezes, quando nós somos orientados a dar uma instrução, um ensino, nós vamos viver esse ensino. Porque eu penso que você não pode falar daquilo que você não vive, daquilo que você não é. No mínimo, você tem que estar tentando se esforçar para fazer, né? Até porque o que que diz? O verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando para domar suas más tendências. é, Realmente, muitas vezes nós vamos ser provados mesmo no dia a dia daquilo que nós estamos ensinando, ou nos propondo a ensinar, né? é Quer verdade. comentar, mãe? Edna, quer falar alguma coisa? Pronto, perfeito. Por mim, Ok. Lembra-te de que, para venceres na mediunidade, é essencial que te sintas como pequenino servidor. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-se em disciplinado estudo do Espiritismo. Estudar é muito importante. Este, continuou o mentor, é um dos nossos primeiros trabalhos. Os anos nos proporcionarão valorosos e longos exercícios, até que estejas intermediando nossas ideias de forma satisfatória. Continua para mim, por favor. olha só, os anos te proporcionarão valorosos e longos exercícios até que esteja intermediando as nossas ideias de forma satisfatória. Ou seja, tem muita intrusão, tem muita, como é que se chama em história? Esqueci. Ah, quando você adultera um livro. Mas assim, esqueci o termo. Tem muita coisa do médium mesmo que a gente vê que pode entrar numa mensagem mediúnica. Kardec, lá no livro dos médios, já fala isso, né? A mensagem mediúnica não é 100% do espírito, né? Muitas das vezes, né, o médium interfere ali, a não ser que você seja um médium mecânico, né? O espírito pega a sua mão. O Chico fazia isso, né? Ele escrevia com a mão direita e com a mão esquerda e conversava com você. Ele chegou a fazer isso. Ou seja, ali já não tem mais influência dele mesmo, né? Ele está conversando com você, então o espírito está usando a mão dele mesmo para. Né, um idioma numa português na mão direita e inglês na mão esquerda. Aí, mas dificilmente isso acontece, né? O que acontece é o médium
poder interferir mesmo com a ideia dele na hora porque ele está espelhando aquilo ali, ele tá tentando passar para o papel aquilo que ele está entendendo também, né? Aquilo que ele está ouvindo, a ideia do espírito. Então, há que se estudar muito e ter muita perícia, vamos dizer assim, na questão mediúnica, né? Ainda estás longe de produzires frutos com a qualidade que desejamos, né? Dá esse tapinha nele ali. Estás longe ainda de produzir os frutos que a gente deseja. Não imaginei ser portador de grande faculdade, em vista dos teus débitos, que são grandes, olha aí, ó, junto às leis divinas, mediunidade, né, dívida, junto às leis divinas. É, Precisarás trabalhar muito para agradecer ao Criador a mediunidade como conduta do teu próprio progresso. Os médios que têm a produção mediúnica divulgada assumem um compromisso moral com as leis universais, e a falta de vivência dos ensinos superiores acarreta consequências dolorosas para o medianeiro. Eu lembrei de um médium aí, né, que tem uma. Deixa para lá, mas. Então a gente vê isso hoje em dia, né? Então, assim, os médios que têm a produção mediúnica divulgada, produzida, né, e publicada pela FEB, ou por outras editoras, assumem um compromisso moral junto às leis universais, que é aquilo que ele escreveu ali ser falso ou não, né? Tem muito por aí. Médios conhecidos e médios que, né, que estão começando. Entretanto, que muitos nem médios são, né? Entretanto, não esperes ter como orientadores grandes nomes, vultos no campo da cultura, da religião. Ainda não tens méritos para compartilhar a presença destes. Será preciso fazer por merecer. Haveremos ainda, por longo tempo, de permanecermos no anonimato, experimentando, te observando, se consegues materializar na Terra o que propuseste na vida maior, sem que te desvies. Gente, estou falando só do médium, tá? Isso aqui é o médium que vai escrever o livro. Quando a história do livro começar, vocês vão ver que a coisa é bem interessante. Esse livro aqui eu terminei ele em 2 dias. Ele é muito. Você quer ler logo outro capítulo, ele é muito interessante. Essa parte aqui é só sobre o médium, né? É provável que, por vezes, te sintas sozinho no ideal que abraçaste. Todavia, não te detenhas em sentimentos de autopiedade. Ergue a fronte e continua caminhando. Enquanto trabalhares no bem, estaremos te sustentando. Nossas almas cruzaram na poeira dos primeiros séculos da era cristã e se ligaram na noite escura dos orgulhosos sacerdotes da Igreja Romana. Assim, ainda tens muito a recompor, reconduzindo ao bem aqueles que a tua inteligência vaidosa desviou das verdades espirituais. Ou seja, lá na Roma antiga, lá na antiguidade, a mediunidade deles já prejudicou outras pessoas, né, gente? Então ele está resgatando como médium hoje para tentar entrar no caminho reto do bem, né? Para que tenhas êxito na tarefa de intercambiar os espíritos, é condição essencial que jamais te envolvas sob o comércio das forças psíquicas, esforçando-te na reforma íntima. Ocupa sempre a tua mente com pensamentos produtivos. Filia-te às obras assistenciais, consolidando-te na terra com o próprio exemplo, as mensagens dos céus sobre a caridade. Dá exemplo, né? Evita, no momento, falar de tuas experiências mediúnicas, revelando-as somente quando identificares a necessidade de esclarecer verdadeiramente aos companheiros de jornada. Mesmo assim, acima dos exemplos pessoais, deve estar a doutrina espírita. Ela é que deverá ser sempre exaltada. Sê discreto o quanto puderes, trabalhe assiduamente, louvando ao Senhor. E se, porventura, a vida te lançar pedras, suporta pacientemente, lembrando que os primeiros mártires do cristianismo, das quais ainda estamos bem longe, não recusaram a oportunidade para testemunhar, enfrentando pelo nome do Cristo humilhações e dores. Se permaneceres com este ideal, caminhando com humildade, não te faltarão proteção e amparo. A entidade amiga bondosa, a entidade amiga banhada em luzes abraçou Constantino, aconchegando-o junto ao peito e teceu as considerações finais. Eu falei uma besteira aqui, né? Falando que o capítulo está falando sobre o médium, mas não é não, que escreveu o livro, não. O capítulo está falando, já entramos no livro em si, está falando de um médium lá que tem bastante
relevância dentro da história. Desculpa esse meu erro aí. Não te preocupes tanto, meu filho, com as mensagens. Nosso maior compromisso é com os necessitados. A psicografia no teu curso, no teu caso, será sempre a valorização do tempo na reunião de intercâmbio espiritual. Por isso, concentra todas as suas energias e o teu amor em benefício dos espíritos obsessores e desequilibrados. Valorize e prestigia constantemente o centro espírita que misericordiosamente te concede um trabalho sério e disciplinado. Conduz sempre tuas produções mediúnicas à análise doutrinária. Importante, né? Rigorosa dos companheiros respeitáveis, estudiosos e experientes do movimento espírita, acatando pacientemente, humildemente as orientações que objetivem a melhora do teu trabalho. Para a tua segurança, mantém-te sempre ligado à instituição espírita. Conscientiza-se de que, se faltares com a seriedade, a verdade, o desejo do bem, o estudo assíduo da doutrina, se buscares privilégios, fazendo um escabelo da mediunidade, te abandonaremos no mesmo instante. Se usar a mediunidade para proveito próprio, né? Será abandonado pelos guias, né? O momento estava sublime. Éramos 6 entidades emocionadas, enlaçadas em energias superiores, traçando diretrizes para o futuro sob a bênção de Deus, da mediunidade e do progresso. O mentor enxugou discretamente as lágrimas e, porque era preciso aproveitar o tempo, tomou o médio em desdobramento e nos dirigimos a todos às zonas inferiores para o socorro aos necessitados, dando testemunho de que o amor a Deus e ao próximo se constitui no verdadeiro livro que precisamos escrever e editar no corações dos homens. Nora, tá? Mensagem psicografada pelo médium Cristiano em reunião. Então, a Nora aqui está contando já a história e esse Constantino aqui ele tem um papel relevante. É interessante, gente, percebe que ele está em desdobramento e está indo para lá para regiões inferiores para trabalhar. Essa parte bem interessante. Se vocês perceberam isso aqui, ó. Éramos 6 entidades emocionadas. Aqui, ó. O médium enxugou discretamente as lágrimas, porque era preciso aproveitar o tempo, tomou o médium em desdobramento e nos dirigimos todas as zonas inferiores para o socorro. Ó, a Antonelli está falando que falta 1 minuto para acabar. Alguma dúvida, gente? É meio corrido mesmo, porque o Zoom não é pago, né? Então a gente tem que meio que correr e o objetivo não é voltar, o objetivo é fazer uma reunião mais curta. Mas vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Deixa eu tirar a página aqui. Tonelli? Mas é mais a introdução também, né? É, Aí fica um pouco mais corrido, mas é interessante ao longo da leitura também ir parando, comentando, que a introdução normalmente ela é mais extensa e mais corrida, né? é. Depois a gente pode ir pausando. Eu Mas também. só Oi, perdão. Não, não, não. É porque eu não estava Só essas conseguindo. observações aí a respeito da orientação aos médios já é um tapa de luva de pelica, porque Ele foi deixando o médium, né, colocando o médium no lugar dele. Você não é especial, tá. você não tem condição nem de falar com os espíritos mais elevados, seremos nós aqui mesmo. Não venda a sua mediunidade, né? Esteja sempre frequentando uma casa espírita e pega o médium e sai em desdobramento. Já está em desdobramento e vai a locais inferiores do plano astral para poder promover o socorro. Mas o livro é bem interessante. Vocês vão começar, quando começar mesmo a história, né? O dia a dia no centro